Olá para todos, meu nome é Maria Augusta Bento Cicarone Gibelli, eu sou pediatra, neonatologista, sou doutora pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e o meu doutorado foi justamente sobre conversa com cuidados paliativos em neonatologia e fala sobre limites de intervenção terapêutica, cuidados de fim de vida numa UTI neonatal. Além disso, eu fiz a especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês, fiz gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, tenho especialização em educação e saúde pelo CEDEM, da FIMUSP, e sou membro do Departamento de Neonatologia e do Departamento de Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, espero que eu consiga trazer boas informações para vocês nesses minutos que a gente vai passar juntos. Eu vou falar, então, de cuidado paliativo em neonatologia. E por que a gente vai falar de cuidado paliativo em neonatologia, se neonatologia geralmente é uma especialidade associada a boas notícias, a recém-nascidos chegando, a nova vida, etc. Porque, na verdade, a gente vive em neonatologia com tudo que a gente tem de avanço tecnológico, que a gente vivenciou nas últimas décadas de neonatologia, a gente passou a acreditar que em neonatologia tudo era possível, que a gente não ia ter mais limite. A gente tem visto cada vez mais recém-nascidos prematuros extremos sobrevivendo, a gente tem cirurgias cada vez mais delicadas que são possíveis graças aos recursos tecnológicos de fineza e sutileza de instrumental cirúrgico, melhor conhecimento de farmacologia. A gente pode fazer ECMO nessas crianças, imagina, de tantas especialidades que a gente vê, né, e de tantas as técnicas que a gente vê migrando do adulto para a pediatria, essa é a primeira que migra da neonatologia para os adultos, a de ECMO, né, circulação extracorpórea à beira do leito. Isso fez com que a neonatologia se tornasse a maior subespecialidade pediátrica nas últimas décadas. Então, a gente passou a acreditar que tudo era possível, que todo prematuro extremo tem que sobreviver a qualquer custo, e a gente pode sempre fazer sobreviver recém-nascidos menores, e a gente passou a acreditar que todas as malformações eram passíveis de correção e de possibilidade de sobrevida, não vou dizer cura. Aqui, é para vocês terem uma ideia, um gráfico que mostra como evoluiu o limite de viabilidade nas últimas décadas. Se a gente considerar como limite de viabilidade de um centro, de uma UTI neonatal, a sobrevida maior do que 50% para determinadas idades estacionais, vocês vão ver que aqui na década de 60, final da década de 70, a gente pensava numa sobrevida razoável acima de 50%, um recém-nascido de 29 semanas. Com o passar dos anos, vocês vão ver aqui curva após curva, esse limite de viabilidade vai diminuindo. E a gente tem países no mundo, como por exemplo o Japão, que tem a faixa de limite de sobrevida de viabilidade e fica em idades gestacionais tão pequenas quanto 22 semanas. Só que é importante que a gente tenha em mente que quando a gente fala aqui de limite de viabilidade e sobrevida, não estamos falando de morbidades agregadas. Quando a gente fala de recém-nascido prematuro, a gente está falando daquele bebê para qual uma família tinha sonhado e planejado uma chegada. Era uma família que estava pensando no recém-nascido que ainda ia passar algumas semanas dentro do útero. E, de repente, eu tenho um evento agudo que requer uma intervenção imediata e uma tomada de decisão imediata com um prognóstico de longo prazo incerto. Aquela situação em que muitas vezes nem o médico consegue dizer com certeza por quanto tempo aquele bebê vai sobreviver, nem a família sabe muito bem ao certo o que espera. E naquele momento, tudo que se espera é que o bebê sobreviva, porque afinal de contas é aquilo que foi esperado até aquele momento. Então, quando eu penso no recém-nascido prematuro extremo, eu estou pensando num bebê que está sofrendo um evento agudo e para o qual a gente é inspirado, movido a curar e a salvar a todo e qualquer custo. É um recém-nascido para o qual existe um tratamento possível para aquele momento inicial da chegada dele, para aquela insuficiência respiratória, para aquele canal arterial que ele possa ter. Mas esse tratamento pode falhar. E aí, quando ele falha, o que eu espero? Eu espero que um bebê nasça e vá de alta com uma morbidade elevada ou que ele morra durante a internação.
Então, esse bebê real é muito diferente daquele bebê que foi sonhado, desejado e planejado. E quando esse evento chega, a mudança de paradigma do que você vai esperar daquela criança é muito abrupta. Você tem que, não é muito fácil você entender esse novo cenário no qual você se encontra como família. E a gente sabe que se ele sobreviver, ele tem uma grande chance de ser portador de displasia broncopulmonar, paralisia cerebral, cegueira, ou seja, morbidades que irão acompanhá-lo por toda a vida. Essa história, eu gosto sempre de citar a história do Nathan, porque o Nathan é um bebezinho que nasceu na Inglaterra. Essa matéria já é antiga, e essa mãe, ela tem a coragem de ir a público e falar o que algumas mães talvez sintam e pensam, mas não falam em voz alta, porque ela chegou em trabalho de parto no hospital com 23 semanas de idade gestacional e tinha que tomar a decisão de reanimar ou de acolher nos braços, deixar morrer nos braços dela. E é claro que quando uma mãe que está planejando uma gestação de 40 semanas, esperando uma gestação de 40 semanas, se vê diante de uma decisão desta monta, a decisão é, por favor, façam de tudo para o meu bebê sobreviver. E essa mãe vai a público 3 anos, e fala o quanto ela ama o filho dela. Mas ela sabe e ela tem consciência de que a vida dele é sofrida, é limitada, e ela sabe que esse bebê, com todas as complicações que ele tem, pode não chegar à sua adolescência. E ela fala, Nathan nasceu com 23 semanas de idade gestacional, e se eu soubesse naquela ocasião o que eu sei hoje, eu teria preferido que ele tivesse morrido em meus braços. Então, é importante que a gente ouça essas mulheres, porque essas mulheres têm uma experiência para compartilhar conosco. Tanto a experiência de decidir ou de ter tido a oportunidade de pensar melhor e decidir, quanto a de realmente levar adiante, enfim, porque é o valor que para ela tem importância. Uma outra população muito frequente no neonatal é aquela dos recém-nascidos portadores de anomalias congênitas maiores. A gente tem que saber que para esses bebês, o tratamento não vai conseguir curar a doença de base. O tratamento é possível para aliviar alguns sintomas que esses pacientes venham a apresentar. E o prognóstico vai variar muito conforme a doença de base. Então, por exemplo, tem um recém-nascido que pode ter uma cardiopatia cirúrgica, sem nenhuma outra malformação associada. Essa cirurgia pode ser um sucesso, essa cirurgia pode falhar, ou essa cirurgia pode ter complicações não previsíveis se esse bebê tiver outras malformações associadas. Quando a gente pensa em anomalia congênita, é muito interessante que se tenha no radar essa definição, que é doença pediátrica crônica complexa. Essa definição foi proposta em 2014, né? E ela é uma definição que contempla a seguinte situação. Trata-se de qualquer condição médica para a qual se possa esperar razoavelmente que aquela criança sobreviva pelo menos pelos próximos 12 meses, a menos que ocorra a morte, e que envolve o acometimento de um ou mais órgãos e sistemas de maneira grave o suficiente que possa requerer atendimento por alguma especialidade pediátrica ou em hospital terciário e provavelmente vai requerer períodos de hospitalização num centro terciário. Então, vejam, eu tenho uma definição de uma doença pediátrica crônica complexa e na qual, na definição, eu já vejo aqui a possibilidade de que essa criança sobreviva ao menos um ano, a menos que a morte ocorra. Então, já é uma doença tão grave que a gente sabe, pela definição dela, que a morte pode ocorrer a qualquer momento nos próximos 12 meses. Quando a gente olha para esses doentes, é importante que se tenha em mente o quê? Algumas perguntas que se faz para qualquer paciente de cuidado paliativo, dentro das premissas do acolhimento e de não sofrimento, é o que se sabe sobre o prognóstico do paciente e o seu potencial tratamento. Lembrando que quando a gente fala de doenças, malformações congênitas, síndromes genéticas, muitas vezes a gente está falando de uma realidade muito diferente em diferentes países. Por quê? Porque, por exemplo, alguns países, Europa, Hemisfério Norte, autorizam a interrupção dessas gestações.
E no Brasil a gente tem uma cultura diferente, nós somos uma cultura latino-americana, para a qual a interrupção de gestação pode ter um valor diferente a depender da cultura, dos valores de cada família. Então, os países de hemisfério norte que publicam, eles têm pouca publicação sobre síndromes genéticas raras. Eles têm a descrição, mas eles não têm muito a sobrevida, porque estatisticamente, talvez nem todas essas crianças venham a nascer. Então, isso muda muito significativamente o que se sabe sobre cada uma dessas doenças. A gente tem que entender que existem metas médicas, manter uma saturação acima de 90% pelas próximas horas, aliviar sentimento de dor, sofrimento físico, e tem as não médicas. E as não médicas podem ser situações como autorizar a visita de uma avó, poder pôr na boca o leite materno, pode ser receber a visita de um líder religioso. O que se espera e qual que é a possibilidade real de que ocorra o óbito daquela criança. Então, a gente sabe que morrer é uma possibilidade ou morrer é uma certeza. É uma alta possibilidade. Então, por exemplo, a gente tem doenças como a síndrome de Edwards, que a gente pode pensar, bom, será que esse bebê vai sobreviver? A gente sabe que ela tem uma letalidade esperada alta no primeiro ano de vida. Né? A gente sabe que é quase 70%, mas a gente também sabe que 30% vai sobreviver. Então, é fazer a diferença, esse discernimento que é importante. A gente tem que pensar que quando a gente vai oferecer um tratamento para algum sintoma, algum outro aspecto dessa criança, eu tenho que pensar se eu vou estar trazendo mais sofrimento para o bebê ou um alívio. Então, por exemplo, se eu tiver uma criança com uma síndrome genética rara, que tem uma limitação de sobrevida conhecida, mas eu tenho uma situação de emergência, por exemplo, uma anomalia no retal com ânus imperfurado. Eu acho que se você não intervir e deixar essa criança sem nenhum tipo de abordagem, você vai poder até criar sofrimento para ela, uma anomalia no retal que não tem outra causa de óbito associada. Ela não é um evento causador de óbito. Então, é importante que se conheça. Talvez ali uma intervenção cirúrgica possa soar agressivo, mas ela vai diminuir o sofrimento do bebê enquanto a morte não ocorre. Então, isso tudo tem que ser ponderado quando se constrói o plano de cuidado dessas crianças. O que pode acontecer se o tratamento não ocorrer e mantivermos o recém-nascido em cuidado paliativo exclusivo? E aqui lembrando que, assim, cuidado paliativo, hoje eu acho que a gente tem que pensar em cuidados que minimizem sofrimento, talvez seja uma nomenclatura mais apropriada. O tratamento vai alterar o curso natural da doença? O tratamento pode prolongar a morte? Essa pergunta ainda é mais importante do que todas as demais. O tratamento pode prolongar o processo de morrer dessa criança, porque eu vou estar impondo mais sofrimento para ela. E qual seria a capacidade do paciente sentir muita dor ou não sentir dor, mas apreciar minimamente a vida que ele tem? Então, essas perguntas, elas norteiam os cuidados paliativos dos adultos, mas elas devem nortear também as reflexões a serem feitas com os recém-nascidos. Então, só para a gente recapitular e ficar todo mundo falando a mesma coisa, eu tenho algumas definições de cuidados paliativos que devem ser lembradas. Primeiro, doença que limita a vida. É aquela doença, é aquela condição em que a morte prematura é frequente, mas não necessariamente iminente. Então, são doenças que limitam a vida. Tem uma doença potencialmente fatal ou que ameaça a vida, ou seja, há grande probabilidade de morte prematura, mas há uma chance ainda de se chegar à vida adulta. É uma doença um pouco menos agressiva do que a que limita a vida. Condições de risco de vida. Eu tenho uma grave ameaça de mortalidade com possibilidade de tratamento que pode resultar em cura ou falhar. Por exemplo, hipoplasia de ventrículo esquerdo. Condições de encurtamento de vida. É aquela para as quais não há cura, sendo extremamente provável que a morte ocorra em algum momento durante a infância ou em idade adulta jovem. E eu tenho condições limitantes da vida, para as quais a gente não tem uma expectativa razoável de cura. Algumas doenças vão determinar uma deterioração progressiva que vai condicionar uma dependência crescente de seus pais cuidadores, como, por exemplo, a encefalopatia hipoxia-isquêmica ou as diferentes formas de paralisia cerebral. E quem são, então, esses pacientes?
eu posso separar esses bebês, esses pacientes, em 4 grandes categorias. A primeira é aquela composta de doenças potencialmente fatais, para as quais o tratamento curativo pode ser viável, mas pode falhar. Por exemplo, prematuro extremo, malformações cardíacas cirúrgicas isoladas. Uma segunda categoria é aquela que comporta as situações em que a morte prematura é inevitável, mas podem existir longos períodos de tratamento intensivo que prolongam a vida, minimizam o sofrimento, é importante ter isso na definição, e permite a participação dessa criança em atividades normais, por exemplo, uma anomalia cromossômica, como síndrome de Edwards. Tem uma limitação de vida até 1 ano, mas algumas crianças chegam até 5 anos. E elas podem viver até os 5 anos no meio de convívio, minimamente de convívio social, ter uma relação adequada com o meio externo. Espinha bífida, mielomeningocele grave, rim multicístico tipo bilateral, né? Então, assim, a gente tem doenças que podem se encaixar nessa definição. A terceira categoria é aquela que é composta por doenças progressivas para as quais não há tratamento curativo. E para esses, a abordagem é exclusivamente paliativa, com sobrevida variável. Eventualmente, pode sobreviver por anos, e é o que acaba gerando muita confusão nas tomadas de decisão dos familiares, frequentemente. Por exemplo, anencefalia, displasias esqueléticas graves e distúrbios neuromusculares graves. E a quarta categoria é aquela composta por situações irreversíveis, não progressivas, que levam a grande incapacitação e a suscetibilidade a complicações de saúde com provável morte prematura, sendo o principal exemplo aqui encefalopatia hipóxico isquêmica grave, ou uma enterocolite com redução, síndrome de intestino curto, por exemplo. Bom, recém-nascido. O que acontece quando eu tenho um recém-nascido na UTI neonatal? Lembrar sempre do cuidado centrado na família. É a primeira questão. Né? A gente tem que conversar como essa criança se insere no contexto social dessa família, como que ela pertence, qual que é o papel dela nessa dinâmica. Eu tenho uma grande diversidade de diagnósticos, não só de diagnósticos de criança, mas de diagnósticos de família, são muitas variáveis envolvidas. Eu posso ter pacientes com maior ou menor comprometimento. E aí, a gente pode abordar essa família desde o pré-natal. Quando eu vou conversar com essa família que tem uma anomalia congênita e que eu tenho a possibilidade de planejar o cuidado desde antes do parto, desde o momento do diagnóstico, do ultrassom fetal, que eu faço ultrassom, identifico uma anomalia e eu vou planejar o cuidado com a família, a proposta é que a gente utilize um esquema de conversa que a gente batizou de CEPOS. O CEPOS consiste em de conversar abertamente com a família sobre o real cenário que se anuncia. Então, não tem como dourar a pílula de uma criança anencéfala. A gente sabe que a mortalidade ali vai ser alta. Mas se eu tiver uma criança com síndrome de Edwards, eu tenho que saber orientar essa família que, assim, 70% morre no primeiro ano, uma parte morre na primeira semana, mas tem os que vivem. E os que vivem, vivem como? É importante que a gente converse sobre esses desfechos possíveis com a família, porque eles precisam se preparar e entender o que é melhor para eles, e o que cabe na vida deles, e principalmente o que cabe nos valores de vida deles. E eu tenho que entender o contexto daquela gestação. Se eu tiver uma trissomia do 18, numa família cuja mãe tem 20 anos, primigesta, jovem, com nenhuma outra comorbidade, que vai ter outras oportunidades de engravidar no futuro, se assim ela desejar, é uma coisa. Se eu tiver uma mulher de 47 anos, que está na quinta ou sexta tentativa de fertilização in vitro, é claro que essa gestação vai ter um peso diferente na hora de tomada de decisões dessa mulher, dessa família. P. Preparar o cuidado com a presença de um neonatologista mais experiente, de preferência o mais experiente do plantão, para assegurar a reanimação, quando houver indicação de reanimação, ou decidir que não é indicada a reanimação. Essa decisão de sopetão é a mais difícil, é a mais inesperada. Por isso que é importante que numa sala de parto, com uma anomalia congênita, desconhecida, pouco conhecida ou incerta, o plantonista seja o mais experiente. Organizar o cuidado. É muito importante que se organize o cuidado. E que se siga o recém-nascido depois que ele tenha sido encaminhado para o UTI neonatal,
porque às vezes chorou na sala de parto, foi minimamente reanimado ou teve uma reanimação plena, a família tinha uma expectativa de um suporte avançado de vida, porque era um prognóstico indeterminado, e você dá o suporte avançado de vida, mas você tem que saber como ele se desdobra, o que evolui dali para frente. Então, por isso é muito importante que se siga o recém-nascido depois de encaminhado ao neonatal. Quando a gente fala já da abordagem pós-natal, é importante a gente usar, a gente propõe que se utilize o modelo SPIKES, que todo mundo que faz paliativo conhece, que é ter o setting up, que é esse setting up, né, receber os familiares, acolher os pacientes com o máximo de privacidade possível, garantir a presença de algum outro profissional junto da equipe para poder participar da conversa, porque muitas vezes, na hora que a gente estiver tendo essa conversa, nós, médicos, seremos os portadores da má notícia. E é muito duro para a família receber isso. Então, ter junto com você alguém que tenha um contato mais próximo com essa família é importante. E aí, esse profissional pode ser o apoio dessa família no momento de uma notícia muito dura. E é importante que não haja, por exemplo, toda a equipe multidisciplinar e uma mãe sozinha na sala. Isso pode intimidá-la. É importante que ela tenha sempre alguém com ela para ajudá-la nessa conversa, nessa escuta, na verdade. Escuta não, desculpa, nessa conversa de tomada de decisão. Ainda no anterior, é importante a gente ter em mente que, assim, muitas vezes você vai se reunir várias e várias e várias vezes com essa família até chegar numa decisão. Uma única conversa não consegue, muitas vezes, chegar a uma conduta fechada. P no SPIKES é Perception, avaliar o quanto os familiares entendem da evolução daquela doença, com perguntas simples e em linguagem clara. Nós, médicos, muitas vezes, nós nos escondemos através do jargão médico, do mediquês. Isso para a gente é um conforto, porque a gente tem certeza que a gente está falando, mas na verdade a gente não está comunicando. Então é importante que a gente tenha certeza de que a família está entendendo o que a gente está falando. E quando a gente fala que um bebê não tem prognóstico, a gente não está falando que ele vai ser cadeirante, a gente está falando que ele vai falecer. Então, entre falar não tem prognóstico e falar que ele vai falecer, é melhor usar a palavra correta. Ele vai morrer, ele pode morrer, ele pode falecer. Invitation. Invitation, o I, é para esperar que o sinal de que as famílias também estão prontas para receber todas as informações. Às vezes, a gente vai com uma agenda que não é assim que a gente tem que chegar nesse cenário de conversa, de chegar com a nossa agenda pronta para determinar hoje eu preciso falar que 70% desses bebês falecem. Não, isso está errado. Eu tenho que chegar, eu tenho que me apresentar e entender o que eles estão percebendo daquela evolução clínica. Não é raro para quem faz o neonatal ver aquela criança gravíssima e você perguntar para os pais como eles estão vendo o bebê. Então, não, ele está ótimo, ele melhorou bem esses últimos dias. E não é bem assim. Nós que estamos acompanhando, evoluindo, fechando o controle, balanço, examinando, a gente vê um bebê que está se deteriorando. Mas a gente precisa de um certo equilíbrio na hora de dar uma notícia, esperar a reação da família, acolher, deixá-la se recompor um pouco e retomar os pontos que não podem ser deixados de fora. Knowledge, do K, é para sinalizar que a gente tenha novas informações. Então, muitas vezes, é claro que pais de UTI tem sempre uma defesa, estão sempre de prontidão para uma notícia. Vão para casa, se o telefone toca, sempre pode ser do hospital para dar uma notícia ruim. Mas, quando a gente convoca para uma conversa especial, pode ser que a gente queira dizer algo que eles ainda não sabem. Então, por exemplo, fizemos um ultrassom, a gente fez um ultrassom num prematuro extremo que estava tendo uma evolução boa, aí ele tem uma intercorrência, a gente repete o ultrassom. E esse bebê, que era um bebê que a gente imaginava que até aquele momento podia ter uma vida normal ou quase normal, tem um diagnóstico de uma hemorragia intrauterina grau 4, que praticamente vai ser lá o seu prognóstico. Emotions, é importante que se valide e acolha as reações dos familiares. As emoções são as mais variadas: revolta, resignação, tristeza, luto, sofrimento, achar um culpado. E strategies and summary é summarize, é resumir o que vai ser feito. Então, por exemplo, um recém-nascido prematuro extremo, que teve uma intercorrência, evoluiu com hemorragia intracraniana grau 4,
e que, a partir daquele momento, grave, e que a partir daquele momento se entende que deve-se dar um cuidado proporcional para ele. Então, isso vai ter que ser definido. Olha, a partir de agora, a gente vai fazer de tudo para que o seu bebê não sofra, mas se tiver uma parada cardiorrespiratória, não há indicação de reanimar. Entender, esperar e ver o quanto a família entendeu dessa informação que chegou. Aí vem uma outra pergunta, né? Nós, profissionais de saúde, temos a mesma visão e as mesmas esperanças que os pais desses recém-nascidos têm? São expectativas completamente diferentes. A gente tem que entender o que é importante para essa família e entender como todos os possíveis desfechos podem afetar a criança e a família. Então, por exemplo, se tem, de repente, 2 irmãos que participam de todos os campeonatos da cidade, têm uma vida agitadíssima, intensa, todo final de semana estão viajando para jogar futebol com a escola, de repente chega um bebê que não pode sair do quarto. Qual vai ser o impacto disso na vida dos irmãos, né? Como vai ser a integração da criança e da família na sociedade? Uma coisa é aquela família conviver com uma criança normal, que eu digo, desculpa, sem nenhuma alteração, sem nenhuma doença, e que transita tranquilamente entre todas as esferas. De repente, ele tem que lidar com uma criança que não consegue andar sozinha, não vai conseguir comer sozinha, vai ser altamente dependente. Como que isso cabe na vida desses pais? Felicidade é um desfecho possível? É importante ter isso no radar, porque às vezes a felicidade para aquele casal é ter o filho em casa, pelo tempo que for. Às vezes a gente vê os pais ansiosos por receberem alta e a gente imagina que eles queiram realmente levar e estão achando que vão jogar futebol com a criança. De repente, eles têm muito claro que o que vai acontecer é certo, mas eles querem que o que tenha que acontecer, morrer, por exemplo, seja em casa. A resiliência é algo muito importante para essas famílias, porque para eles, eles têm sentido, eles encontram sentido e esperança constantemente na vida daquela criança. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias nessa transição de cuidado de um bebê que estava dentro da barriga, bem cuidado e imune a todas as ameaças do mundo exterior, para ajudar nessa transição que é a vida pós-natal, que vai ser uma vida curta? Primeiro, fornecer a melhor informação possível, tá? Lembrar que, assim, olha, quando a gente fala a criança tem uma insuficiência respiratória crônica, a gente tem que falar com todas as letras, o seu bebê vai ser dependente de ventilação pulmonar mecânica para sempre. A gente tem que evitar dar informações confusas, então a gente tem que saber que quando a gente fala que não tem prognóstico ou que não vai sobreviver, não vai sobreviver porque a criança morre. Isso é diferente de, o prognóstico é muito ruim porque a criança não anda ou porque a criança não é autônoma. São coisas diferentes, a gente não pode misturar essas informações, porque quando a gente mistura essas informações, a gente mistura valores. E aí a gente mistura a nossa leitura dos valores com os valores que a gente não sabe que aquela família tem. Lembrar que crianças não são diagnósticos, então a gente não tem que falar assim, você é a mãe da Érica? Não, você não é a mãe da Érica, você é a mãe, você é a fulana de tal, a dona Ana, que é mãe da Valéria, que tem uma hernia diafragmática. Então, é muito importante não confundir isso. A pior percepção que os pais de UTI têm é relacionada à impessoalidade ou de a gente não saber o nome dos pais e da criança. Isso é uma coisa que toca muito esses pais que vivenciam a realidade de uma UTI neonatal. Informações personalizadas, dirigidas, equilibradas e quando possível, fornecer informações de programas de segmento. A gente tem que discutir os desfechos reais no dia a dia. Então, por exemplo, se uma criança tem uma gastrostomia e a gente precisa progredir a dieta, a gente não pode falar assim, vamos progredir a dieta e vai de alta no carnaval. Não, a gente tem que realmente falar, olha, a gente vai tentar progredir 10 ml por mamada por dia. A depender da aceitação, a gente progride, a depender, a gente volta atrás. Olha, hoje tivemos que voltar atrás, né? Lembrar que normal, como referência dos bebês deles, não é bom. Se a gente falar, olha, o seu bebê não vai ter uma evolução normal, não é uma palavra a não ser usada. Termos como esses não devem ser usados.
Essas famílias vivem uma realidade única, excepcional. Os filhos deles são seres extraordinários que estão sobrevivendo a uma realidade totalmente alheia ao que pode estar acontecendo numa maternidade normal, uma maternidade sem doenças. A gente tem que valorizar o papel desses pais. Então, sempre que possível, oferecer a chance para esses pais exercerem a função materna no UTI neonatal. Participar de banho, troca da fralda, oferecer dieta, dar colo, fazer mãe canguru, acolher, oferecer grupo de apoio e sempre, sempre, sempre usar o nome da criança. Bom, se é tudo tão maravilhoso, acolher, receber, humanização, o que é a barreira para um cuidado paliativo? Na verdade, a gente tem, em UTI neonatal, a gente tem frequentemente uma equipe horizontal que acompanha o caso todo dia e que não é necessariamente a equipe que vai estar de plantão à noite e que fica insegura muitas vezes com a evolução ou com o não intervir, deixar a morte ocorrer ou deixar a deterioração ocorrer tomando medidas de conforto e não curativas. Então, é importante que, assim, é muito mais fácil você passar plantão falando das intercorrências do que você tem que cobrir, do que de falar o que você não deve fazer se a criança piorar. Então, isso é uma questão que interfere e que tem impacto. A gente tem que saber que algumas crianças têm uns quadros clínicos que estabilizam dentro de uma gravidade. E quando eles estabilizam, há uma ilusão de que essa criança vai ter uma evolução normal quando ela não vai ter. Então, às vezes, aquele período de melhora transitória que o bebê passa, né? O bebê que está se deteriorando, estabiliza numa gravidade, tem outra crise, pode ser que depois disso ele não se recupere. Então, é importante que a gente entenda que, olha, não é porque é um quadro que ficou estável por um tempo, ele vai necessariamente responder a medidas heróicas, intervencionistas, com suporte artificial de vida da mesma maneira. Ele pode nunca mais voltar para aquele patamar de condição clínica ideal. Lembrar que as expectativas da família e da equipe de saúde são completamente diferentes, e isso pode ser um elemento dificultador de diálogo, e não dá para esperar estar morrendo para abordar o tema. Como diz uma colega paliativista geriatra, a morte é um dia para se viver. Então, a gente tem que se antecipar à morte para poder acolher essas famílias de maneira realmente humanizada e respeitando, transformando esse momento num momento único e positivo dentro do que é possível ser. A gente tem que fornecer a melhor qualidade possível de vida para o recém-nascido que estiver em fase terminal. Minimizar sofrimento, poder dar conforto, dar colo. É importantíssimo isso. Promover conforto, alívio de sintomas físicos é a nossa principal obrigação. Então, é importante que se aplique escala de dor, ofereça-se a medicação necessária para manter essa criança sem dor, sem sofrimento. Se tiver espástica, é importante ter uma medicação para relaxar um pouco a musculatura. Se tiver dor, se tiver convulsão, esses sintomas têm que ser todos tratados. Cialorreia, tá? O sofrimento emocional da família, a gente sempre pode aliviar. Oferecer suporte espiritual, respeitar os valores da família sem preconceito e manter, de preferência, o suporte emocional após a morte no período do luto. Isso é uma coisa que, assim, poucos centros conseguem fazer, né, em UTI neonatal, mas existem alguns centros que conseguem fazer e fazem trabalhos incríveis, lindos, de reencontro de famílias enlutadas. Então, isso é importante também. É muito triste, é muito duro para essas famílias enfrentarem essa realidade, porque, na verdade, eles mudam totalmente a perspectiva em relação ao recém-nascido. Eles saem do recém-nascido sonhado para ter que encarar o recém-nascido real. Seja ele um prematuro extremo, seja ele uma malformação grave. A gente tem que inserir a família no contexto da UTI neonatal, participar de visita, participar do planejamento do cuidado. Lembrem-se, a gente fala cada vez mais de cuidado centrado na família, e isso não é uma conversa, isso é um fato. É planejar o cuidado, passar visita na presença dos pais. A gente é coadjuvante na vida dessas crianças. As famílias é que são os atores principais, né? A gente tem que ter uma via de comunicação clara com os pais e saber que, uma vez que essa criança esteja internada, a internação
pode ser uma variável que modifique a percepção dos pais frente à doença. Lembrar que tomada de decisão pode gerar conflito, porque em alguns momentos é contraindicado do ponto de vista médico fazer um suporte artificial de vida, mas pode ser que a família tenha dificuldade de aceitar isso. Por outro lado, pode ser que eu tenha famílias extremamente prontas para falar, eu não quero que faça nada. Não quero que faça nada, desculpa, eu não quero que se ofereça nenhum suporte artificial de vida. Mas se ele já estiver entubado e já estiver com alguns cuidados, o que eu tenho que fazer para adequar o tratamento que eu estou oferecendo, né? A mudança de objetivo de cuidado tem que ser gradativa, para permitir que as famílias assimilem a evolução do quadro. Então, pode ser que eu tenha um bebê que nasceu com uma proposta de tratamento curativo, e durante a internação a gente entenda que isso mudou. Então, a gente tem que dar tempo para as famílias se alinharem a essa proposta de cuidado. Permitir presença dos pais, permitir participar dos cuidados, isso é fundamental. Oferecer o máximo de privacidade possível, principalmente durante o processo ativo de morte. Orientar após o óbito, suporte ao luto. É meio redundante isso, mas porque o luto não é uma coisa que a gente consegue garantir. Bom, quando a gente fala em descontinuação do tratamento, é um tema super controverso para adulto, para criança, para recém-nascido, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma criança com suporte artificial de vida pleno, com múltiplas drogas vasoativas, intubação e ventilação mecânica agressiva, e já se identificou que aquele quadro não vai ser revertido. Como eu faço? Não existe um protocolo para dizer primeiro tira uma droga, depois a outra, depois a outra. Você pode propor um desmame progressivo daquelas drogas que mantêm o recém-nascido artificialmente vivo. Você pode suspender algumas medicações, como antibióticos, nutrição parenteral prolongada. E aí a gente chega em questões como extubação paliativa, hidratação e nutrição. Hidratação e nutrição é sempre um tema polêmico. Nutrição em recém-nascido é visto como uma maneira de conforto do bebê e de conforto dos pais, porque muitas vezes é a única coisa sobre as quais eles têm algum poder, alguma sensação de que eles podem controlar algo. E a extubação paliativa é possível, existe legislação que permite e autoriza, mas eu recomendo que ela só seja feita por equipes maduras e que trabalhem junto há bastante tempo. Por quê? Porque quando você estuba um recém-nascido para fazer extubação paliativa, a partir daquele momento você sabe que ele pode entrar em fadiga respiratória e falecer. Então, como cada equipe gerencia essa emoção, esses sentimentos, tem que ser trabalhado durante bastante tempo antes de se fazer a primeira. A gente tem uma responsabilidade ética de preservar a qualidade de vida dos pacientes em fase terminal de doenças incuráveis, é fundamental. A gente não pode deixar uma criança sofrendo, né, porque os pais não querem que se desista dela, entre aspas, desista bem, entre aspas, não querem que se desista do suporte artificial de vida oferecido. A gente tem que diferenciar o tratamento fútil, o tratamento obstinado, para tratamento desproporcional. A gente tem que identificar e evitar que ele ocorra a todo custo. E é importante que se haja participação ativa da equipe multidisciplinar e dos familiares envolvidos no cuidado, inclusive nesse momento de decisão de não se fazer tratamento fútil, não se realizar tratamento obstinado e não se oferecer um cuidado desproporcional. A UTI neonatal tem que ser um ambiente humanizado, tem que primar pelo tratamento impecável da dor e de qualquer outro sintoma que possa agregar sofrimento, e a gente tem que entender como os pais como indivíduos capazes de fornecer alimentos vitais para o seu filho. Ou seja, nós temos uma situação onde indicamos cuidados paliativos para permitir as melhores condições possíveis para aquela família no contexto do seu lar, ou seja, o cuidado paliativo numa UTI neonatal pode ter como objetivo final a deshospitalização. E eu vou ter situações de uma UTI neonatal onde eu vou indicar o cuidado de fim de vida para aquele paciente. São situações diferentes. E independente de qualquer que seja a tomada de decisões, em ambos os casos, a gente sabe que esse bebê, essa criança, esse paciente vai falecer precocemente.
E para isso, a gente tem que ter certeza que a família recebeu todo o suporte humanizado, que seja cabível dentro daquela breve história. Tem que ter acesso ao suporte espiritual, psicológico necessário para atravessar esse momento tão difícil. E a gente tem que ter certeza que a família entendeu tudo o que deve ser feito em relação ao óbito, enterro, luto, etc., porque não é fácil. As pessoas sabem pedir orientação para fazer registro, né? Declaração de nascido vivo. Declaração de óbito, encomendar caixão é outra coisa. Quando eu penso em cuidado paliativo, eu sempre gosto de pensar na questão do objetivo de cuidado. E quando a gente estiver diante de um caso difícil na nossa UTI neonatal, além da conversa constante com a família, eu sugiro a gente ter em mente esses 4 gráficos que eu vou apresentar. Primeiro, eu tenho uma criança que nasceu e tinha uma proposta de cura, como, por exemplo, uma hipoplasia de ventrículo esquerdo, uma hérnia diafragmática extensa. E aí, esse bebê nasce, não há dúvida que a gente vai fazer de tudo para que ele saia vivo. A gente vai indicar correção cirúrgica da hipoplasia de VE na primeira etapa, correção cirúrgica da hérnia diafragmática, mas pode ser que após o nascimento, esse bebê tenha uma evolução desfavorável, apesar de tudo que estava sendo feito. E aí eu tenho que entender que essa criança vai cada vez menos responsiva ao tratamento oferecido. Então, eu vou migrar gradativamente de um tratamento prioritariamente, curativo para um exclusivamente paliativo. Eu tenho aquela criança, como por exemplo a minha meningocele extensa, ou uma hidrocefalia, enfim, ou uma criança que tem uma cardiopatia complexa, uma própria hipoplasia de ventrículo esquerdo, que respondeu à primeira etapa do tratamento, ficou bem, estabilizou. Aí, essa criança, vou pegar a da mielomeningocele, que é um exemplo um pouco mais fácil, ela tem uma derivação, uma hidrocefalia com derivação ventriculoperitoneal, e ela evolui com uma meningite. Aí, depois da meningite, ela volta, a gente trata, ela responde inicialmente, mas ela estabiliza, não tratou pior do que o que ela estava. E assim ela vai indo, a cada crise, a cada intercorrência, ela vai tendo uma deterioração progressiva do seu quadro geral, até que o seu cuidado seja exclusivamente paliativo. Existem aquelas crianças para as quais, desde o começo, o tratamento vai ser exclusivamente paliativo, e o exemplo clássico aqui é a anencefalia. E eu tenho aquelas situações em que a criança, a gente não sabia o que a criança tinha. Ela apresenta um sintoma, por exemplo, uma convulsão no alojamento conjunto, que eu interno, intubo, ventilo, faço todos os tratamentos e faço investigação diagnóstica. E aí eu descubro que a doença é uma doença terminal, incurável. E aí a gente tem que migrar do cuidado paliativo, do cuidado curativo pleno para o cuidado paliativo. E aí eu me deparo com os problemas éticos na tomada de decisão na UTI neonatal. Esse artigo é de 2018, 19, e ele fala, na verdade, dessa questão, um pouco passando por tudo que a gente falou, inclusive dos PAICs, ele retoma um pouco essa linha de raciocínio, mas ele começa a enfatizar algumas outras questões. Então, por exemplo, de se preparar para esse encontro com os pais. É difícil para a gente, por mais que a gente faça UTI neonatal, esteja lá presente o tempo inteiro, é muito difícil para a gente falar que um bebê que a gente se preparou a vida inteira no curso de reanimação neonatal, é sobrevida, a gente trabalha muito com esse lado da vida, então a gente tem que se preparar para conversar com esses pais sem julgamentos, estando completamente presente naquele momento, desligando o celular, fechando o acesso de outras pessoas, avaliar o olhar sobre a doença sem julgar nem pré-julgar, ouvir e ouvir. Para que, nessa primeira conversa, a primeira conversa tem que ter um único objetivo: estabelecer um vínculo com essa família, conhecer um pouco melhor aquela família e compreender seus valores, e procurar, aos poucos, construir um diálogo para a tomada de decisão compartilhada. Mais uma vez, eu enfatizo, uma conversa não é, às vezes, suficiente para a tomada de decisão. Então, talvez seja apenas a semente para outras conversas que devem acontecer. É importante que haja um espaço privativo, é importante que não haja interrupção externa, a gente tem que ter um ambiente seguro,
E a gente tem que ter aqueles cuidados básicos, né? De se apresentar, dizer o que a gente está fazendo ali e conhecer o mínimo do recém-nascido. Então, aqui são frases sugeridas para a gente poder abordar essa família. Então, a gente pode falar como você vai. A gente sabe que é muito difícil ter um bebê não tendo Natal. Eu lamento que você esteja passando por isso. Entender, né, trazer para a conversa, trazer para o centro da conversa os medos dessa família. Olha, o meu maior medo é que o bebê morra. Olha, o meu maior medo é que o bebê sofra. O meu maior medo é que o irmãozinho dele que está em casa não entenda a gravidade do quadro. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa conversa. A gente tem que deixar no centro da mesa quais são os valores mais importantes para ele no cuidado daquela família. Uma vez que a gente tem ouvido tudo, a gente retoma. Bom, se eu entendi bem, você está me dizendo que o mais angustiante nesse momento é o sofrimento que o irmãozinho dele está sofrendo. É isso? Sim, é isso, por exemplo. Então, o que você acha da gente trazer o irmãozinho dele para cá para conhecer o irmão? Porque talvez a gente daqui para frente vá tomar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, não reanimar se tiver uma parada cardiorrespiratória. Você entende isso? É claro que na hora que você fala isso com todas as letras para um casal, para uma família, pode ter choro, pode ter angústia, pode ter sofrimento, e nós temos que ser capazes de tolerar o silêncio. E aí retoma a conversa. A gente tem que chegar não com uma agenda nossa, a gente tem que chegar e falar assim, olha, eu tenho que falar de percentual de sobrevida, 22 semanas é limite de viabilidade zona cinzenta, tantos por cento é de tráqueo. Não é esse o nosso foco. Nosso foco tem que ser chegar com convites abertos para essa família, porque pode ser que aquela família já tenha entendido tudo, está muito sofrida e não está aberta para conversar naquele momento. Então, é importante que a gente saiba se é a hora certa. Vamos conversar? Não, doutor, hoje eu não quero. Então, vamos marcar? É importante a gente ter essa conversa, a gente está preocupado com o seu bebê, como você está, e talvez a gente precise conversar sobre alguns assuntos mais delicados. Você coloca. E como é que ela está hoje, seu bebê? Conversa sobre isso. Tentar entender o que a família está entendendo daquele cenário, porque muitas vezes a gente faz um pouco de conspiração do silêncio no tema natal, né? Ninguém fala, mas todo mundo pensa sobre aquele bebê. E não fala quando acha que não tem ninguém ouvindo. Aí tem uma mãe do lado que ouve e vai conversar com essa outra mãe. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. É falar o mínimo possível num primeiro momento e ouvir o máximo que puder, porque eles vão querer falar, eles precisam. E aí, eu gosto muito desse termo, porque assim, hope, em inglês, é esperança, mas também é esperar, né? Então, quando a gente fala we are both hoping for that goal, nós estamos esperando a mesma coisa. E é esperando no sentido de esperar o tempo passar, e esperando no sentido de ter esperança. A gente tem algumas questões que devem ser, a gente deve ter no nosso radar, lembrando que os desentendimentos do Montei no Natal estão mais relacionados à omissão de informação do que à divisão, à decisão compartilhada e a divisão daquele sofrimento em relação a alguma notícia ruim. A gente tem que ter cuidado para não ser paternalista na hora de tomada das decisões, e é importante que a gente baseie a tomada de decisões o máximo possível em dados objetivos, mas às vezes a gente vai ter que olhar para alguns objetivos de cuidado não mensuráveis. Nos momentos finais, é muito importante que se possibilite sempre a presença de familiares, líderes religiosos, aquela família julgar que é importante estar presente naquele momento e deixar sempre o mais privativo possível, com o melhor contato possível. E aí, finalmente, a gente chega nesse artigo, que é de agosto de 2020, e que é muito bacana, porque ele fala da incerteza. E a incerteza faz parte o maior acompanhante que nós temos na tomada de decisões para lactentes e recém-nascidos. A gente tem
a decisão ideal, a gente tem a decisão que é nociva, a gente tem um limiar entre o que é uma decisão nociva e a zona de discrição parental, e eu tenho um limiar entre o que os pais desejam e o que é uma decisão realmente ótima, excelente. E aí, a gente tem que saber que quanto mais incerto o prognóstico, ou seja, quanto menos se sabe da chance de sobrevida, e a gente sabe que a chance de sobrevida é um número que pode ser variável, quanto mais incerto o prognóstico, maior o poder de decisão e de discrição parental. Claro que a gente tem que sempre fazer a tomada de decisão baseada no melhor interesse da criança, evitando que se tomem decisões nocivas. Então, vou pegar aqui um exemplo onde a gente tem certeza do prognóstico, o prognóstico é totalmente certo, por exemplo, anencefalia, e eu não vou fazer uma intervenção cirúrgica no bebê com anencefalia, se eu souber que aquilo vai só causar sofrimento e não vai aumentar a expectativa de vida, de sobrevida daquela criança. Então, é importante que a gente saiba que o recém-nascido, elegível para cuidado paliativo, pode ser considerado como todo e qualquer recém-nascido portador de uma doença e ou uma condição de base que interfiram na sua qualidade de vida e que irão limitar sua sobrevida por um tempo indefinido. Para estes pacientes, a gente tem que pensar paliativamente por toda a sua vida. E os cuidados de fim de vida são um momento só da vida deles. É o motivo de uma nova abordagem. Antes de eu chegar no processo ativo de morte, que pode durar aí dias a semanas, eu posso ter meses de vida, nos quais eu tenho que garantir a qualidade da vida vivida até aquele momento. E aí é uma homenagem a vocês, profissionais de saúde interessados, envolvidos no cuidado do recém-nascido doente e que vivem rotineiramente o seu nascimento e sua morte. Em alguns momentos, podemos perder a noção do significado e do impacto dessa experiência na vida destes pais, que estão perdendo seu filho e para o qual estamos tomando decisões de vida ou morte. É um privilégio, pensem sempre assim, que nós que participamos desse momento temos o privilégio de ter um papel facilitador nessa jornada e ajudá-los na tomada de decisões que possa minimizar os arrependimentos e sofrimento é um privilégio. É acalentador observar que excelentes equipes como vocês, que estão aqui hoje comigo, estão empenhados em investigar esses aspectos tão delicados e difíceis de uma maneira rigorosa, transparente e comprometida. Eu peço licença, isso aqui foi uma tradução livre desse artigo que está citado, e eu acho que isso é um privilégio. E poder falar de cuidado paliativo e neonatal é um presente. A gente deixa marca na vida dessas famílias inesquecível. É um momento de muita dor, que se a gente puder aparecer como uma mão que diminui o sofrimento, é um presente para a vida toda. E aí a gente deixa essa imagem de registro, que assim, quem nos dera poder deixar todas as mães com essa cara serena, com essa face serena da Pietà Michelangelo no momento em que testemunhou tanto sofrimento do seu filho, seja numa internação de UTI neonatal, seja num parto difícil prolongado, seja numa prematuridade extrema. Obrigada.